Se liga nessa história aqui. Maria e Mariana foram companheiras durante alguns anos. A relação terminou, mas Maria não aceitava o fim. Procurava Mariana, querendo reatar. Por não conseguir o que queria, acabou agredindo a ex-companheira, causando-lhe lesões corporais leves. E aqui vai o teste. Duas mulheres, ex-companheiras, sem nenhuma diferença de força física entre elas. Se você fosse o delegado de polícia lavrando esse boletim de ocorrência, capitularia como violência doméstica com a qualificadora de gênero do parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal, ou como lesão corporal comum agravada pelo vínculo familiar, lá do parágrafo 9º do mesmo artigo 129. Essa é exatamente a questão que o STJ decidiu. Fica ligado aí, porque isso vai ser cobrado na sua prova, e esse julgado traz um raciocínio que vai muito além dessa simples capitulação. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha e nos próximos 15 minutos você vai entender com riqueza de detalhes esse julgado. Está aí na tela para vocês o informativo jurisprudencial onde hoje que vai analisar esse recurso especial número 2.236.141 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Rogério Schett Cruz, que saiu no informativo da edição extraordinária 33 do STJ. Olha, o Ministério Público denunciou Maria pelo crime de lesão corporal qualificada, lá do 129, parágrafo 13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5º da Lei Maria da Penha. O parágrafo 13 do Código Penal trata de lesões corporais quando forem praticadas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos lá do parágrafo 1º do artigo 121A do Código Penal. E aí, eu sempre digo para vocês, a gente tem que estar na cabeça com essa possibilidade do parágrafo 1º do artigo 121A do Código Penal, que são essas chamadas razões da condição do sexo feminino. O 121A no parágrafo 1º diz que razões da condição do sexo feminino ocorrem quando o crime envolve violência doméstica familiar ou quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então fica ligado, porque se a lesão corporal for praticada no ambiente doméstico contra a mulher, haverá a existência dessa violência doméstica familiar exigida pelo artigo 121A, parágrafo 1º do Código Penal, fazendo, portanto, incidir o parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal. O juiz discordou dessa capitulação e condenou a Maria nas penas do parágrafo 9º do artigo 129, que tem, na verdade, a mesma pena, numa reclusão de 2 a 5 anos. Mas veja, a diferença é haver ou não a incidência da Lei Maria da Penha. Essa é a discussão aqui. Porque lá no parágrafo 9º do artigo 129, a ideia é a defesa do núcleo familiar em geral, sem questões de gênero. Portanto, o parágrafo 9º vai dizer que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de trabalho doméstico, da condição ou hospitalidade. Perceberam que aqui não se trata de gênero, mas o magistrado entendeu no julgamento que, por se tratar de uma relação entre duas mulheres, não havia indicativo de uma supremacia, inclusive ligado à força física, entre agressora e vítima. Para o magistrado, essa situação afastava a qualificadora ligada ao gênero lá do parágrafo 13 do artigo 129. Então sobrava o parágrafo 9º do artigo 129. E o Tribunal de Justiça manteve essa sentença. O caso foi, portanto, aí enviado através de um recurso especial para o STJ, e é ele que nós estamos estudando. O STJ discordou dessa análise do magistrado e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Antes da gente passar, eu preciso distinguir com vocês 3 conceitos que são expressões que não são juridicamente iguais. O primeiro deles é a violência doméstica e familiar, que no sentido genérico é uma violência dentro de um núcleo familiar, dentro da casa, de uma casa, contra qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer sexo, não importa.
É exatamente esse contexto que faz incidir o parágrafo 9º do artigo 129, que é aquela lesão praticada contra ascendente, descendente, o que estava na tela aí para vocês no slide anterior. Já violência contra a mulher é um conceito mais amplo porque é qualquer conduta baseada no gênero que atinja uma mulher, dentro ou fora de casa. Esse conceito vem da Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que foi assinada pelo Brasil, ratificada pelo Brasil em 1995 e ingressou no ordenamento jurídico através do Decreto 1973 de 96, logo antes da Lei Maria da Penha e logo antes da Emenda Constitucional número 45, que criou o procedimento de incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos com aquele quórum de aprovação similar ao das emendas constitucionais, para que esses tratados tenham status de emenda constitucional. O que acontece com os tratados internacionais que ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro antes da Emenda Constitucional 45 e que tratam, sobre direitos humanos? O STF entendeu que são normas supralegais, ou seja, elas estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Portanto, de uma norma infraconstitucional, como é a Lei Maria da Penha, como é o Código Penal, como é o Código de Processo. Se essas normas forem contrárias a essa Convenção de Belém do Pará, a convenção deve prevalecer por ser supralegal. E é lá na convenção que a gente tem, então, essa ideia de violência baseada no gênero. Violência contra a mulher, um conceito mais amplo. Já, por fim, a violência doméstica e familiar contra a mulher é a soma dos dois. É uma violência baseada no gênero contra a mulher e dentro de um contexto doméstico, familiar ou afetivo. Essa é a terceira categoria, a categoria mais restrita, e é a categoria que a Lei Maria da Penha regula, entre outros dispositivos, lá no artigo 5º. E por que isso importa para a gente hoje? Por quê? O artigo 5º da Lei Maria da Penha exige esses três elementos ao mesmo tempo. Exige uma vítima mulher, exige um conceito doméstico, familiar ou afetivo e exige motivação de gênero. O erro é tratar esse terceiro elemento, a motivação de gênero, como se dependesse de uma prova de desigualdade física. Essa motivação de desigualdade, a gente vai ver daqui a pouco, é presumida pela lei. Não depende de uma discrepância física, e nós vamos ver que cada vez mais as cortes superiores têm ampliado o espectro de abrangência da Lei Maria da Penha. Fiquem ligados porque eu vou falar sobre isso mais à frente. Você vai ver que, inclusive, em relações homoafetivas entre homens, eventualmente pode ser aceita a aplicação da Lei Maria da Penha. Olha lá, o artigo 5º está dizendo aí que se a lesão for praticada contra a mulher por razões do sexo feminino, aliás, se for praticada por razões de gênero, causando morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, dano patrimonial, em três possibilidades. No âmbito da unidade doméstica, e a lei vai explicar, que é um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas ali àquele núcleo. No âmbito da família, que é essa comunidade de indivíduos que são unidos por laços naturais ou de afinidades, e por vontade expressa ou por sangue, por ser consanguínea essa vinculação entre essas pessoas. E, por fim, qualquer relação de afeto íntima em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Conviva ou tenha convivido, independentemente de coabitação. Essas são as hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha. E aí, é importante a gente notar que, em 2023, a Lei 14.550 incluiu o artigo 40A na Lei Maria da Penha, dizendo que essa lei será aplicada a todas as situações previstas em seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, ou da condição do ofensor, ou da condição da ofendida. Então, essa ideia de supremacia física entre agressora e vítima não se sustenta mais. Ela não qualifica o gênero.
Para o juiz e o Tribunal de Justiça, a decisão deles foi construída em cima da ideia de que a Lei Maria da Penha presumiria a vulnerabilidade da mulher a partir de uma desigualdade de força física em relação a quem agride. Então, se as duas partes são mulheres, partindo dessa premissa, se não há ali uma discrepância de força física entre ambas, não haveria incidência da Lei Maria da Penha. Sem a supremacia física comprovada, não haveria motivo para aplicar a qualificadora de gênero. Mas o instituto satélite aqui da nossa aula é a própria natureza da presunção de vulnerabilidade da Lei Maria da Penha. A presunção de vulnerabilidade da Lei Maria da Penha não nasce como uma comparação física entre agressor e vítima. Essa lei é fundamentada no reconhecimento de uma condição estrutural de subordinação da mulher em contextos domésticos, familiares, afetivos, e que foi construída historicamente e socialmente, e não medida em força. Essa é a diferença entre gênero e sexo biológico. São coisas diversas. Sexo biológico é característica natural, tem a ver com cromossomos. Gênero é uma construção social, são papéis, expectativas, hierarquias que são atribuídas de forma desigual entre homens e mulheres ao longo da história, que fundamentaram e fundamentam essa necessidade de uma proteção maior para a mulher. O próprio STJ já tinha enfrentado esses temas antes, quando, por exemplo, no julgamento desse recurso especial que está aí na tela para você, Paulo, reconheceu que a mulher trans também é sujeito de proteção da Lei Maria da Penha. Nesse julgado, o STJ afastou expressamente o critério biológico para definir quem poderia ou não ser objeto de proteção, sujeito de direitos de proteção dessa lei. E o mandado de injunção 7452 do Distrito Federal seguiu a mesma linha. O mandado de injunção trata da extensão da proteção das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, presta atenção nisso, não é a Lei Maria da Penha na íntegra, mas sim as medidas protetivas do âmbito da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos do sexo masculino e para mulheres travestis e transexuais nas relações intrafamiliares. Foi um julgamento unânime, lá em fevereiro de 2025, o plenário do STF reconheceu, através desse mandado de injunção, uma omissão legislativa por parte do Congresso Nacional em editar uma lei específica para proteger esses grupos vulneráveis no ambiente doméstico. Essa decisão do Supremo se baseou em 3 pilares. Primeiro, a superação do critério biológico. Tá? Critérios biológicos não são o que vão determinar a incidência ou não da Maria da Penha. A relação aqui é a relação de poder e vulnerabilidade estrutural dentro de um ambiente familiar, certo? O STF ainda, reafirmou a proteção às mulheres trans e travestis, consolidando aí o entendimento de que essa identidade de gênero precisa ser respeitada. E o ponto mais polêmico, que é a inclusão de casais homoafetivos masculinos. O STF determinou que essa norma protetiva, das medidas protetivas, também incluiriam esse tipo de união entre homens, certo? Bom, dito tudo isso, pessoal, a gente tem que entender que a lei não vai exigir um gênero específico de quem agride. Obviamente, o que a Lei Maria da Penha exige é que a vítima seja mulher. Não exige que o agressor seja homem. Portanto, no nosso exemplo aqui, a Maria poderia muito bem ser autora de crime no âmbito da Lei Maria da Penha. O segundo fundamento é que a motivação de gênero é presumida. Ela não precisa ser provada caso a caso, como falei para vocês, depois da entrada em vigor da Lei 14.550 de 2023, que incluiu esse artigo 40A na Lei Maria da Penha, passando a conferir uma interpretação autêntica, fechando aí a discussão sobre motivação de gênero, que até então precisava ser demonstrada em cada processo. Olha, mas notem o seguinte, para a Lei Maria da Penha ser aplicada, ainda é preciso
que a situação se enquadre nos moldes do artigo 5º da Maria da Penha. Não percam isso de vista. Eu preciso ter um âmbito de unidade doméstica, eu preciso ter um âmbito da família ou uma relação íntima de afeto, com ou sem coabitação. O que mudou aqui na prática é que, antes dessa Lei 14.550, mesmo que a agressão ocorresse dentro de casa ou no âmbito de uma família, alguns juízes exigiam uma prova adicional de que o agressor agiu motivado por machismo ou menosprezo à mulher. Prova essa que muitas vezes não era feita e que, portanto, enfraquecia o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Daí, essa reação legislativa de incluir o artigo 40A para promover essa verdadeira interpretação autêntica, que é aquela que é dada pelo legislador. Agora, basta provar que o fato ocorreu no ambiente doméstico e familiar ou afetivo contra uma vítima ou mulher, que o nexo de gênero passa a ser automático. E temos ainda um terceiro fundamento, né, que essa vulnerabilidade ela é presumida e não se mede por força física. A vulnerabilidade ela vai partir da ideia de que há ali, nas relações familiares, um desequilíbrio estrutural, social, construído através dos tempos e por causa do gênero. Eu vou trazer aqui para vocês uma tabela comparativa entre os dois dispositivos. O parágrafo 9º do artigo 129 e o parágrafo 13 do artigo 129. Como disse para vocês, ambos têm penas de 2 a 5 anos de reclusão, mas um exige a incidência da violência baseada no gênero, que é o parágrafo 13, com incidência da Lei Maria da Penha, certo? Não exige prova de motivação de gênero, por causa do 40A, como acabamos de ver, e a vítima precisa ser necessariamente mulher. Já o parágrafo 9º é qualquer pessoa daquele círculo familiar que esteja presente no parágrafo 9º do 129, havendo ali um vínculo doméstico, de habitação, tudo bem? Pena de reclusão também de 2 a 5 anos. Agora, como é que você vai fazer a capitulação adequada na sua prova? Toda vez que a agressão for contra a mulher, dentro de uma relação doméstica e familiar de afeto, mesmo entre duas mulheres, mesmo sem indício de desproporção física entre elas, a capitulação correta vai ser o 129, parágrafo 13 do Código Penal, nos moldes da Lei Maria da Penha, da 11.340 de 2005. Você não vai aplicar o parágrafo 9º, não exija para aplicar a Lei Maria da Penha comprovação de subordinação física da vítima. Isso foi afastado pelo 40A e é exatamente essa decisão do STJ. Agora, uma atenção aqui redobrada. Se a capitulação for do parágrafo 13, 129, parágrafo 13, não inclua a agravante genérica do artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal. O tema 1197 do STJ veda essa acumulação sob pena de bis in idem. Exatamente porque o artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal, provoca uma agravante quando houver um crime em que haja violência contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha. E isso já compõe o núcleo do tipo penal do 129, parágrafo 13. Portanto, fazer incidir essa agravante sobre os mesmos fatos que geram a primeira capitulação é incidir em bis in idem. Compreenderam isso? Então, quando incidir o artigo 5º da Lei Maria da Penha, vai ser sempre parágrafo 13 do 129 do Código Penal. Antes dessa edição extraordinária, havia uma grande resistência em aplicar esse parágrafo 13 em relações homoafetivas entre mulheres ou em agressões de filha contra a mãe. Muitos juízes desclassificavam o parágrafo 9º, alegando que não havia uma violência física decorrente ali do gênero, tá? E o STJ acaba por sepultar esse tipo de pensamento exatamente nesse julgado, a sexta turma disso. E aí fica uma pergunta, né? O que é que sobra, então, Rodrigo, para incidir lá o parágrafo 9º do artigo 129? A gente tem 3 cenários aqui específicos. Por exemplo, agressões entre irmãos, né? Homens, pai e filho agredindo ali, certo? Esposa agredindo o marido, violência doméstica contra o homem.
E conflitos estritamente institucionais de coabitação sem nexo familiar, pessoas que dividem uma república de estudantes ali, tudo bem? Desde que a vítima seja homem. Tá? Aí a gente aplica o 129, parágrafo 9º. Vamos ver agora aqui o que ficou decidido, então. O STJ disse que, em contexto de relação homoafetiva entre mulheres, reconhecida a violência doméstica e familiar contra a mulher, incide a qualificadora do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, porque a vulnerabilidade presumida pela Lei Maria da Penha não se fundamenta na disparidade de força física entre agressor e vítima, mas na condição estrutural de subordinação a que as mulheres estão submetidas em contextos domésticos, familiares e afetivos, independentemente do gênero de quem perpetra a violência. Compreenderam isso? Então, fiquem ligados aqui, porque esse tema vai cair nos próximos concursos. Se você quiser ter um direcionamento próprio, específico, voltado para o seu concurso para delegado de polícia, entra no link aqui na descrição do vídeo, a gente faz uma call, eu analiso a sua situação e você vê os tipos de mentoria que a gente tem. Tem para a primeira fase, tem para a fase discursiva, de peças, tem para a fase oral também, beleza? Quartas-feiras, informativo jurisprudencial 1, segundas-feiras, a gente está nas leis penais especiais lá, o marco do combate ao crime organizado, e nas sextas-feiras aquela questão do responda comigo, que você já está acostumado a fazer para a gente responder em alto estilo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, deixa aí o seu like se você gostou, indica para o amigo, e até a próxima!